Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula do sexto ano, que nós vamos, não é, na parte final, complementar a parte final da Idade Média, da Baixa Idade Média, as suas características, o aparecimento da burguesia, o renascimento comercial, o renascimento em que a moeda começa a surgir, começa a aparecer, não é? A como a sociedade se modifica nesse período da Baixa Idade Média, em que o clero surge com força, surge com muita imponência, com muita força, detendo todo o poder, dizendo como as pessoas podem agir, como as pessoas devem agir, como as pessoas devem se comportar, de que maneira isso vai refletir na sociedade como um todo. E aí nós temos hoje a concepção, não é, de perceber a ideia do surgimento da burguesia, as questões comerciais, as questões em referente ao surgimento dessa classe social, a indústria manufatureira, estrutura de trabalhadores, da usura, dos feudos, dos burgos, como essa classe social vai se desenvolver. Lembrando que nesse período, não é uma preparação para as questões que vão surgir quando chegarmos lá no sétimo ano. Ou seja, a finalização da Idade Média. Com o passar do tempo, há um crescimento comercial, há um renascimento comercial, surgimento de moedas, e ao mesmo tempo nós temos a menor importância dos feudos. Os feudos vão começar a declinar, vão começar a diminuir a sua importância. Mas não totalmente, não significa que o feudalismo vai acabar. Isso é uma polêmica, não é? Uma coisa que se discute muito do ponto de vista historiográfico. Quando é que vai acabar? Quando é que não vai acabar o feudalismo? Não é? Há indícios de que esse feudalismo vai acabar somente no finalzinho lá da Revolução Francesa, lá em 1789, não é? Então a gente absorve essas ideias e entende que o feudalismo ele é um aspecto econômico que demora muito a se encerrar, porque aqui e ali, dentro da Europa principalmente, nós vamos encontrar situações em que o feudalismo ainda permanece, ainda figura como um centro irradiador econômico, não é? Os burgueses vão começar a buscar, entender, vão retirar um pouco da importância das feiras, não, da questão das feiras, e vai começar a incrementá-las, saindo da região rural, e essa população que vai começar cada vez mais migrar para as áreas urbanas. Tá bom assim? Então nós vamos conhecer aqui a prática burguesa com a prática em acordo com os interesses da Igreja Católica. Vamos abrir o nosso livro, é isso? Na página 321, que fala sobre esses aspectos, não é? Essas situações que estão dentro da Igreja Católica ainda, que é uma instituição que possui muita força, uma força gigantesca, e também como vai reagir os burgueses, o movimento das cruzadas que a gente vai observar. Ao todo são 8 cruzadas, vamos entender por que vai ocorrer esse movimento cruzadista, e esse movimento cruzadista tem muito a ver com o que a gente vai estudar no sétimo. Muito bem, que são as influências do povo muçulmano, as invasões do povo muçulmano, não é? O que é que temos aqui? Na página 321. Mesmo com a aliança estabelecida com a Igreja Católica, havia divergências que mais tarde, página 321, que mais tarde gerariam sérios conflitos
entre os burgueses e o clero. Não é? Ele está mencionando aqui que vai haver divergências, conflitos entre burgueses e a igreja. Principalmente porque muitos daqueles eram judeus. Muitos burgueses eram judeus, o que contrariava totalmente os cristãos católicos. Outra prática burguesa passou a gerar muitas críticas por parte do clero e era condenada pela Igreja Católica, a usura. O que é usura? A cobrança de juros em função de empréstimos. E os judeus, eles começaram a trabalhar muito nessa área da economia, como fornecendo empréstimos, depois o surgimento, agora não, lá na frente o surgimento dos bancos. Por quê? Porque os judeus vão passar por um processo vão enfrentar um preconceito muito grande. Eles, anteriormente, os grandes empresários tinham um preconceito muito grande para os judeus. Os judeus têm uma visão, do ponto de vista teológico, um pouco diferenciada do cristianismo. Eles não veneram, não veem Jesus como sendo um santo, o Filho de Deus. Na verdade, os judeus ainda esperam a chegada do Messias, do Salvador. E aí, quando da morte de Jesus, alguns alegam que os judeus não fizeram nada para tentar salvá-lo, não é? Então, e alguns males que aconteceram no mundo, muitas pessoas, não é, vão passar a colocar os judeus como sendo os grandes culpados de algumas coisas ruins que a humanidade vivenciou. Então, eles tinham uma dificuldade muito grande em ingressar em qualquer tipo de trabalho, qualquer atividade econômica. E eles encontraram nessa possibilidade da economia, do comércio, do empréstimo, empréstimo financeiro a juros, como uma forma de sobrevivência, em serem muito prósperos do ponto de vista comercial, do ponto de vista de trabalhar nessa área de comércio. Prosseguindo aqui, a usura, que era a cobrança de juros em função de empréstimos, mas foi justamente a usura que contribuiu para o desenvolvimento e a consolidação dos burgueses e de suas cidades. Já a partir do século XIII, surgiram banqueiros e cambistas, aquilo que eu acabei de falar, né? Surgimento de bancos que vão agora sem tanta restrição, sem tanta crítica da Igreja Católica, né? Surgimento desses bancos. Banqueiros e cambistas. Cambistas é todo aquele que lida com câmbio. Atualmente também se usa o termo para designar pessoas que compram ingressos de eventos culturais e esportivos para vender por um preço maior. Que passaram a gerar atividades financeiras à base de empréstimos e cobranças de juros. O que de fato ajudou a melhorar e fortalecer o comércio. Isso fez com que o comércio deixasse de ser realizado apenas entre os feudos próximos, passando a criar rotas tanto pelo mar quanto por terra. Com o desenvolvimento do comércio e fortalecimento da burguesia, as relações de trabalho também se modificaram na Idade Média. Na verdade, o modelo feudal não atendia, olha aí, o modelo feudal não atendia mais às necessidades da sociedade europeia na Baixa Idade Média. Não significa aqui que o modelo feudal ele vai se acabar por completo, muito cuidado com isso. Ele vai ainda permanecer, diminuindo de importância, apresentando pontos de fraqueza, mas ele vai permanecer. Não é isso? As mudanças ocorreram tanto nos feudos quanto nos burgos. Vejamos, vamos observar que nesse final da Idade Média, o feudalismo logicamente vai passar por algumas transformações, algumas mudanças. Quais são essas mudanças? Feudos. As obrigações dos feudos. Como a corvéa, as banalidades e a talha foram eliminados. Olha aí. Lembrando que essa banalidade, talha e a corvéa eram obrigações
que o servo tinha para com o senhor feudal. Com o incremento comercial e uma mudança econômica, uma mudança paulatina, aos poucos, do ponto de vista econômico, a situação agora vai ser diferente. Esses impostos que eram pagos vão deixar de ser pagos, uma outra situação vai surgir. A relação passou a ser o que agora, com o surgimento das moedas? Muito bem, a relação passou a ser assalariada. Isto é, os camponeses recebiam determinadas quantias de dinheiro em troca de seu trabalho nas plantações. A produção, entretanto, continuava pertencendo aos senhores feudais. Quem são os burgos? O comércio, os burgos. O comércio já estava consolidado. Incremento comercial. As indústrias manufatureiras cresciam cada vez mais. Desse modo, surgiu uma nova forma de organização comercial que seria responsável pela produção e distribuição dos produtos, conhecida como corporação de ofícios. Aqui ao lado nós temos o significado dessas corporações. Era uma associação de trabalhadores, característica da Idade Média. Surgiu, não é, trazendo um mínimo de regulação de trabalho, contribuiu para o renascimento urbano. Esse renascimento urbano significa o quê, pessoal? Muito bem. Significa que as pessoas agora da Baixa Idade Média começam aos poucos a ir para as áreas urbanas. Eita, professor, é assim, né? Começa na área urbana, depois vai para a área rural e agora volta para a área urbana. De fato, essas mudanças ocorrem fatalmente porque o homem ele está ali em busca de quê? De melhores condições de vida. Aonde apresentar uma melhor condição de vida, ele vai se deslocar. Ele não quer saber se é distante, se é perto, ele quer simplesmente sair daquela dificuldade que ele está vivenciando ali. Se for para a área rural, ele vai. Se for para a área urbana, ele vai. E aqui nesse caso específico, é um deslocamento para as áreas urbanas. Uma tentativa agora, por quê? De melhores condições de vida. E agora você vai ter um incremento comercial. Qual incremento comercial é esse? O aparecimento de moedas, não é? De moedas. Cada corporação correspondia, prosseguindo aqui na página 321, cada corporação correspondia a um ramo de atividade e tinha seus mestres e aprendizes. O auge da existência de dois modelos político-econômicos de baixa produção na Idade Média, na Europa, produziu uma grande rivalidade, não é? Uma grande rivalidade, da qual o sistema feudal sairia como perdedor. A divergência entre ambos ficava bastante clara, pois, para o feudalismo, o bem maior era a própria terra, tendo a subsistência como um principal fator. Por outro lado, a burguesia comercial via no lucro uma forma de enriquecer e fortalecer a economia. Essa disputa entre modelos econômicos foi, sem dúvida, um dos principais motivos para o fim do feudalismo, essa disputa econômica. Como já mencionado, outras causas incluem as cruzadas, a peste negra, essa mudança, não é? A peste negra, o que foi a peste negra? No link do nosso livro aparece aí. A peste negra é a doença transmitida pelo rato que, não é, disseminou, assolou a Europa na Baixa Idade Média e que matou mais de 50 milhões. Não é? Então temos aqui, como já foi mencionado, outras causas incluem, não é? Para o fim do feudalismo, as cruzadas, que a gente vai adentrar elas daqui a pouco, falar sobre essas cruzadas daqui a pouco, a peste negra e a retomada dos conflitos bélicos.
Conflitos bélicos significa o que, professor? As guerras, os conflitos. Como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, travada entre Inglaterra e França. Veremos esses fatores mais detalhadamente a seguir. E aqui apresenta, na página 300, que se apresenta para a gente, algumas atividades falando sobre esse período do fim do sistema feudal, ou próximo do fim, e o renascimento comercial. O que é que temos aqui então? A primeira questão diz assim: praticando conhecimento. Faça uma análise comparativa entre o sistema feudal e o renascimento comercial. O sistema feudal apresentava um modo de produção. A primeira questão diz aqui: faça uma análise comparativa faça uma análise comparativa entre o sistema feudal e o renascimento comercial. Esse renascimento comercial significa que vamos ter o aparecimento de quê? De moedas, muito bem. O sistema feudal, a resposta, o sistema feudal apresentava um modo de produção que se baseava em feudos, vírgula. Unidades de terra administradas por senhores feudais, onde trabalhavam servos em troca de sua subsistência e segurança. O regime era de servidão coletiva. Vírgula. E existia também a relação de suzerania e vassalagem. Durante o período feudal, vassalagem, ponto. Durante o período feudal, vírgula, não existia produção de excedentes. Vírgula. Apenas pequenas trocas de mercadorias entre feudos. Ponto. Com o crescimento populacional, vírgula, as inovações tecnológicas e o surgimento da burguesia, vírgula, o comércio ressurgiu, vírgula, inicialmente entre os feudos e, vírgula, depois, vírgula, com uma complexidade das relações econômicas e sociais entre as cidades. Repetindo, o comércio ressurgiu, vírgula, inicialmente entre os feudos e depois com uma maior complexidade das relações econômicas e sociais entre as cidades. Ponto. Vamos lá? Prosseguindo agora, nós vamos saímos da página 322
Vamos agora para a página 323, onde tem um subtítulo aí, Movimento das Cruzadas. O que foi o Movimento das Cruzadas? Foi um movimento da Igreja Católica que tinha por objetivo expulsar os muçulmanos da cidade sagrada de Jerusalém. Os muçulmanos, com a expansão da sua religião, não é, vão invadir a região de Jerusalém e ocupar. Então, os cristãos católicos promovem esse movimento cruzadista, colocam a cruz na frente daquelas expedições, daquelas organizações, para que essas organizações pudessem migrar para Jerusalém e ali as cruzadas, o movimento cruzadista vai dar sentido à vida de muita gente. Algumas cruzadas eram organizadas pela igreja e tinham uma certa estrutura, dando principalmente alimento para quem participasse daquele movimento cruzadista. Então, se eu estivesse vivendo na Baixa Idade Média, estivesse passando por uma série de dificuldades econômicas, eu iria fatalmente ingressar nas cruzadas, porque ali teria uma possibilidade de ter uma perspectiva diferente, pelo menos em relação a alimentos. Se eu tinha, assim, era incerta a minha alimentação com o movimento cruzadista, aquela cruzada que era organizada pela igreja, efetivamente, eu teria uma opção, não é? Entre os cavaleiros, entre a nobreza, que também participou de algumas das cruzadas, que na verdade são 8 cruzadas, que eu ingressando naquela cruzada, a minha vida teria uma perspectiva um pouco diferente, principalmente do ponto de vista de alimento. A escassez, as dificuldades econômicas, eu iria ingressar, vi aquele movimento ali, comecei a ingressar nessa expedição. Deu para entender? Então, movimento cruzadista, movimento das cruzadas, porque essas expedições, um grupo de pessoas organizadas que iriam para Jerusalém, para quê? Muito bem, para expulsar os muçulmanos que estavam ocupando a cidade santa de Jerusalém. Então, iriam com a maioria dessas expedições com a cruz na frente para expulsar os muçulmanos da cidade sagrada de Jerusalém. Página 323, nós temos o movimento das cruzadas. As cruzadas foram caravanas e expedições organizadas pela Igreja Católica com o objetivo de reconquistar os espaços religiosos onde Jesus esteve. Um dos locais que viraram objeto da disputa foi a chamada Terra Santa, um dos nomes atribuídos a Jerusalém, aquilo que eu acabei de dizer. E ao lado aqui, no link, nós temos a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está localizada em um planalto nas montanhas da Judéia. É uma das cidades mais antigas da humanidade, originada por volta do 4º milênio antes de Cristo. É bastante importante para 3 religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Desde o expansionismo islâmico, várias regiões do Oriente Médio haviam sido conquistadas pelos muçulmanos. E, no processo, muitos locais considerados sagrados. A Igreja Católica queria retomar essas áreas. Aquilo que eu falei, não é? Ela desejava retomar essas áreas. Além disso, após a conquista da Península Ibérica pelos mouros, o que é a Península Ibérica aí, minha gente? Muito bem, muito bem. Isso mesmo. Todas as vezes que vocês ouvirem esse termo, Península Ibérica, está fazendo referência a Portugal e a Espanha. Por quê, professor? Porque foi um período em que os 2 países tornaram-se um só, a chamada União Ibérica. A gente vai estudar isso mais no ano que vem.
Mas não, vamos estudar isso no ano que vem, quando a gente estudar o conteúdo de União Ibérica e a presença dos holandeses aqui no Brasil, mais precisamente no Nordeste. Então, a União Ibérica significou que os dois reinos, Portugal e Espanha, estavam unidos. Ibérica, Portugal e Espanha, sempre isso. Não é? O ano que vem eu vou explicar como aconteceu isso. Começou em 1580 e vai até 1640 a União Ibérica. Mas o termo continua usado por muita gente, a Península Ibérica. Pelos mouros. O que são os mouros? São os muçulmanos. Também chamados de muçulmanos, são os mouros. O que ameaçava seriamente o restante da Europa. A Igreja Católica, passou a temer o crescimento dos islâmicos. E as cruzadas eram uma forma de refreá-la. E as cruzadas eram uma forma de impedir que esse crescimento se consolidasse, que esse crescimento crescesse. Um terceiro objetivo da Igreja Católica para promover as cruzadas, um terceiro objetivo era reunificar a Igreja, que estava dividida em Católica Apostólica Romana, com a sede em Roma, e Ortodoxa, com a divisão, com a cisma do Oriente, lá em Bizâncio, não é? Em Bizâncio. Saindo da página 323, indo para 324, nós chegamos, não é, na decisão que vai fazer com que seja oficializado o início do movimento das cruzadas. Sendo assim, 324, o que é que tem aqui? Sendo assim, a partir do Papa Urbano II, a Igreja criou e organizou as cruzadas. Aqueles que participassem das cruzadas recebiam não só, olha aí, aqueles que participassem das cruzadas recebiam não só uma boa quantia de dinheiro, mas também a indulgência, ou seja, o perdão dos seus pecados cometidos. Durante 195 anos, as cruzadas foram usadas politicamente. Foram elas. Vamos conhecer aqui as cruzadas. Foram elas. A primeira, formada por cavaleiros da nobreza, tomaram Jerusalém. A segunda, a terceira cruzada, a quarta cruzada, a quinta cruzada. A sexta ficou marcada, 324, marcada por ter retomado Jerusalém, Belém e Nazaré, cidades invadidas pelos turcos, que eram muçulmanos. Então, a sexta cruzada, ela tem uma importância fundamental, ela é um marco histórico. Por quê? Porque foram retomadas cidades como Nazaré, Belém e Jerusalém, não é? A sétima foi comandada pelo rei francês Luís IX, que pretendia tomar Jerusalém, mais uma vez conquistada pelos turcos. E a oitava cruzada e última foi um verdadeiro fracasso, não atingiu os seus objetivos. E aqui nós temos um mapa que vai, não é, fazer com que a gente compreenda os percursos que eram feitos durante essa cruzada. O Ricardo Coração do Leão, que foi um cruzadista, Filipe II, Filipe Augusto e Frederico Barba Ruiva, até chegar em Jerusalém. Nós percebemos aí que Filipe Augusto chegou, né, saindo da cidade de Marseille, hoje que fica na França, e também Ricardo Coração do Leão saiu lá da Inglaterra, chegando até São João de Acre, e São João de Acre, para ser mais exato. Bem, pessoal, na próxima aula nós iremos fechar esse conteúdo de Baixa Idade Média para fazermos mais exercícios e
concluirmos o nosso conteúdo e fazer o processo revisional. Tá certo assim? Tchau para vocês, forte abraço e até a próxima. Tchau!